A graça e a paz, irmãos. Começando mais um culto online. Ainda estamos trabalhando com os cultos online. Embora as coisas estejam mais tranquilas, embora os casos de Covid tenham diminuído, nós entendemos que, para a segurança dos irmãos também, nós vamos continuar fazendo os cultos online por enquanto. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos ter um momento de oração para dar início a esse culto. Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder viver esses momentos contigo, Pai. Muito obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à pandemia, nós ainda temos uma igreja funcionando, nós temos irmãos que se dispõem a orar por nós, a nos ajudar, que o Senhor possa abençoar essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus dedos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho
amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque o Senhor vive, Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Hoje nós não temos o que temer, Pai. Nós não tememos a crise, nós não tememos a pandemia, nós não temos o que temer, porque pelo Teu sangue somos salvos. Nós te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Márcio. Me ajude aí, veja se... Tô bem enquadrado, irmãos. Eu e o Washington estamos sozinhos aqui. Pronto. Você percebeu que a gente teve uma dificuldade aí? Pois é, a gravação ela sai um pouquinho fora. Enquanto a gente estava fazendo o momento de louvor, o foco ficou perfeito. Mas depois, por alguma razão, desfocou
nós não percebemos, continuamos gravando o culto, oração e palavra, mas estava desfocado, perdemos todo aquele material, né? Foi bom para a nossa alma, para mim e para o Washington, que estávamos estudando a palavra de Deus, mas para você seria muito difícil. E esse culto, que é um culto gravado, tá? Por conta de eu estar em São José dos Campos, visitando nossa sobrinha, ele precisou ser refeito. Eu mantive o louvor original, porque tanto o Washington tinha um compromisso, o Caleb agora está morando na comunidade lá, né? Está morando no Grajaú, os irmãos devem estar assistindo o culto. E é isso, gravei essa mensagem. Eu quero pedir perdão por isso, né? A gente podia ter ficado atento aos detalhes, mas essa cena que você viu aqui, né? Esse lugar onde eu estou, é um lugar que eu gosto muito, gosto de trazer amigos aqui, né? Tem aviões aqui onde eu estou, tem, não sei se você consegue ver direitinho aí, os aviões, é um espaço, é um museu aeroespacial, e por que não vir aqui para orar por você? Então eu quero orar por você, quero pedir pela tua vida agora, em nome de Jesus. Existem pedidos que estão sendo escritos, e eu te desafio a escrever os pedidos aí. Escreva os pedidos mesmo no chat. A diaconia vai acompanhar esse culto, vai pegar os seus pedidos e a gente vai orar agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, por cada pedido que está sendo entregue no coração de quem está escrevendo, quem está só meditando agora na oração, como esse foguete está aqui atrás de mim, que essa oração chegue ao céu e te alcance, Deus, alcance teu coração e traga milagre para cada um de nós. Realmente que esse foguete seja simbólico para o teu poder nos visitando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você nesse tempo e nos seus desejos. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos lá? Aí, ó, tem um outro foguete ali. Tá vendo um outro foguete? Esse lugar é cheio de foguetes, de artefatos do espaço, da história da aeronáutica, do Brasil. Muito legal. Vou deixar aquele foguete ali porque eu não consegui posicionar a câmera. Até dava lá debaixo do sol, mas o sol está muito forte. No final quero usar o foguete de novo como símbolo aí da nossa oração, que vai chegar a Deus e vai alcançar os céus. Quero ler um texto da palavra com você, Lucas, capítulo 18, que tem tudo a ver com essa questão da oração que sobe, da oração que alcança voos. Lucas 18, verso 9. A partir do verso 9. E em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras e, uma vírgula, né? E, com certeza, vírgula de novo, né? Com certeza, ênfase, não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Deus abençoe essa palavra no nosso coração e que entre não só na cabeça, mas domine mesmo a alma de maneira especial essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração do fariseu e do publicano. 2 homens, eles entram no mesmo lugar, no templo. 2 homens com a mesma fé, ou pelo menos a fé no mesmo Deus, o Deus que falou a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, o Deus que ungiu Davi,
eles têm a mesma crença no mesmo Deus, eles entendem que o templo é um lugar sagrado, eles vão para o templo para orar, mas eles não têm a mesma habilidade na oração e não têm a mesma resposta na hora de orar. Que interessante, né? Ó, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado. Lucas está dizendo, ó, a oração que funcionou foi a oração do cobrador de impostos. Esse cara que era tido na época como um ladrão, um funcionário público corrupto. A oração dele deu certo. A oração do religioso não deu certo. Que estranho, não é? A oração aqui na história do fariseu e do publicano, ela tem um poder, uma autoridade diferente da oração em outros momentos na Bíblia, em outras histórias, em outras parábolas. A oração, ela se apresenta, por exemplo, como uma oração de pedidos sobre coisas materiais, sobre causa na justiça, no caso da oração da viúva, um problema que tem que ser enfrentado, né? O bater na porta e pedir a bênção, mesmo que seja para alguém, o pão para alguém. Aqui não. Eles vão falar sobre eles. O publicano está pedindo, o cobrador de impostos está pedindo perdão, misericórdia. Eles não pedem coisas materiais. Uma oração super importante. A oração que é feita não para pedir coisas materiais. Nós nos esquecemos disso. De que uma das coisas primordiais, primeiras da oração, é que a oração é esse caminho de acerto com Deus, de acerto com Jesus. E essas orações aqui, essas duas orações, da oração do fariseu e do publicano, vão ensinar sobre essa fala com Deus. Como é que eu falo com Deus quando eu estou me acertando, como é que eu estou me consertando com Deus. Veja que é uma coisa difícil, né, de ser feita. E que uma delas não funciona. Não funciona. Por que será que não funciona? Vamos pensar na oração do fariseu. A oração do fariseu. A oração do fariseu, ela começa com comparação. Tem muita gente que faz orações de comparação. Segue a vida, né? Segue a vida em comparações. A minha história e a história do outro. Ele vai além, ele quer comparar duas almas. A alma dele e a alma do publicano. Eu não sou como esse, eu sou melhor do que ele. Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, nós não devemos nunca nos comparar com o outro. Não coloque na tua oração comparações. Dá para mim porque deu para ele. Não dá para ele porque não deu para mim. Para com isso. Não se compare a ninguém quando você estiver orando, tá entendendo? Não se compare a ninguém. Não use comparações para ou ao falar com Deus. Porque ninguém pode medir o outro, ninguém tem regra para medir o outro. Clécio, ninguém faz isso, faz. A gente mede o outro para falar de dor, a gente mede o outro para falar de Covid. Por que que ele teve Covid e eu não tenho? Por que que o outro não tem Covid e você tem? Nós fazemos isso. Fazemos essas comparações que não deveriam ser feitas. E oramos. Não sei se você está ouvindo, mas está um rasante de um helicóptero aqui. Fazemos essas comparações que não deveriam ser feitas de modo algum. Chegar para orar com Deus falando sobre o carro do outro, sobre a saúde do outro, sobre a dor do outro, porque o outro do outro não doeu e o seu doeu, por que que doeu no outro e não doeu em você, por que que não doeu em você, doeu no outro. Se eu for falar sobre a dor do outro, é para pedir a cura da dor do outro.
Se eu for falar da doença do outro, é para pedir saúde para o outro. Não vou falar sobre o outro com Deus para me comparar e achar, Deus, se você deu para ele, podia dar para mim também? Não tem essa regra, não tem essa coisa na Bíblia que a balança de Deus exige que se ele deu a bênção, porque eu escutei o testemunho do irmão, eu preciso ganhar a mesma bênção do irmão. Não. Os testemunhos são dados para que a gente se anime, não para que a gente exija nada. De jeito nenhum. Então, cuidado, preste muita atenção com isso, tá bom? Não compare a dor do outro, exigindo que Deus tire a dor. Não. Pastor, a gente não fala assim. Né? Fala, às vezes fala, eu acho que ele sofreu menos, eu acho que ele sofreu mais. E às vezes nós falamos umas coisas tão esquisitas, por exemplo, por que levou a ele? Por que levou ela? Podia ter levado outra pessoa. Na hora do Covid, tem gente tão ruim e o Senhor deixou bom. Sabe isso, essa coisa? E a gente fala isso em oração. Não, eu não falo em oração, mas fala no coração. A gente vai conversar sobre isso. Que estar diante de Deus é muito mais do que daquilo que sai da nossa boca. Tem muito mais a ver com o que está no nosso coração. Não pense assim. É o único caminho para você não orar assim, é não pensar assim. O Clécio, muita gente pensou, até eu pensei. Ou até eu, como se eu fosse grande coisa, né? Não, mas eu pensei. Pensei algumas vezes, tanta gente ruim na terra, o Senhor levou tanta gente boa. E sempre vinha no meu coração aquele texto, que o Senhor realmente não tem prazer na morte do ímpio, não tem. Mas na morte de quem está salvo, aleluia, glória a Deus. Difícil, né? Mas é verdade. Para de comparar. Para. Quero minha oração aceita. Minha oração aceita é a oração que quebra o orgulho. A oração do fariseu é uma oração orgulhosa, cheia de si, cheia de ser dono da verdade. Eu sou melhor, eu sou melhor. Não ore assim. Não tem essa fala diante de Deus. Até porque oração é um ato de chegar a Deus em qualquer lugar. Você está no teu carro e eu estou aqui num lugar lindo e maravilhoso. Você está na sua sala ou no seu quarto agora. Tem gente que está assistindo esse culto na cozinha. Estamos orando. Sabe? Em qualquer lugar que você esteja, você entrou em oração, naquele momento uma presença especial de Deus se faz acontecer. Acontece um negócio diferente. Deus está aí com você na oração. A oração não é só esse negócio que vai para o céu, né? Como o foguete que está aqui do nosso lado. Ela acontece porque Deus vem aqui do lado receber. E se Deus está do meu lado recebendo, eu me faço pequenino. Eu não sou nada nessa sala. Eu não sou nada dentro desse carro, dentro dessa cozinha, quando eu começo a orar. Eu não sou nada. Toda sala onde Deus está, você é menor. Toda sala onde Deus está, nós todos somos nada. Já entrou numa sala onde, de repente, a coisa estava acontecendo normal, chega alguém com autoridade, você serviu o exército, você já esteve aí no meio dos militares, e de repente os soldados estão conversando, de repente entra o general, fala mais nada, rapaz. O general entrou na sala. Já precisou estar diante de um juiz, num tribunal, e percebeu como o ambiente muda quando o juiz entra na corte? Muda. Já foi para a delegacia, precisou sentar com o delegado. Meu carro foi roubado esses dias. A postura é diferente quando o delegado, no caso era uma delegada, quando a delegada entra na sala. Coisa muda. Completamente. Então, toda vez que você ora, a coisa muda. Respiração muda.
né? Clécio, é uma fala com... lógico, é uma fala com Deus Pai, nosso amigo, com Deus Pai, nosso Pai, sim. Mas é a autoridade. A autoridade entrou na sala. Por mais humilde que você seja, ou por mais... não é humildade, na verdade, por mais íntimo de Deus que você seja, você está em intimidade com Ele, é meu papai querido, que bom. Mas o respeito não cai só porque você tem intimidade. Vez ou outra, preciso falar com algumas pessoas que são íntimos na minha vida, são queridos na minha vida. Eu digo assim, nós somos íntimos, nós temos liberdade, pode falar qualquer coisa para mim, eu sou teu pastor, não sou? Então vamos manter assim, eu tenho que te respeitar, você é minha ovelha, eu sou seu pastor, cuidado, né? Pra gente não banalizar algumas coisas. Intimidade não significa falta de respeito. Não. A oração do orgulho, a oração do orgulhoso, a oração do nariz em pé, é a oração que acabou o respeito. Porque você acha que você é maior que qualquer um nessa sala e você tem direito de pedir, de exigir. Você não tem direito de nada. De nada. Toda a oração do orgulhoso esquece que veio do pó. Toda a oração de orgulhoso esquece que do pó nós viemos e voltaremos para o pó. Terrível isso, mas é verdade. Essa é a oração do orgulhoso. Esquece de onde veio, esquece para onde vai. E eu vou junto com o apóstolo Paulo. Não é só esquecer que veio do pó da terra. Esquecer que era miserável, pecador, ia para o inferno, né, querido? Hoje eu sou remido pelo sangue, mas continuo miserável pecador, remido pelo sangue, redimido pela obra da cruz. Não esqueça disso. Todos nós somos pecadores, todos nós. Essas coisas são erradas. Entrar cheio de orgulho na sala de oração, fazer comparações, medir o meu pedido como uma exigência porque eu vi que o outro ganhou. Aí tem uma oração diferente, que é a oração do cobrador de impostos, do publicano. Não tem orgulho, é uma oração cheia de humildade. Ele vai orar e humildemente ele chega a Deus. Que oração linda. Essa oração que nos leva ao grande alvo, primeiro grande alvo da oração que eu falei aqui já, é encontrar perdão dos pecados. Lembra, nenhum dos dois vai lhe pedir um carro ou uma casa, mas eles vão para relacionamento. E uma alcança relacionamento, a outra não. Por quê? Porque uma sabe quem é, uma sabe que é pó, uma sabe que precisa de perdão, uma sabe que precisa de misericórdia. Grande alvo de oração, encontrar essa misericórdia, encontrar pureza. Nós estamos em busca de pureza, nós estamos em busca de ser purificados. Estamos estudando oração o mês todo. Deus nos ensina a orar em busca de purificação. Nos ensina a ter orações de confissão de pecado com mais propriedade. De confessar nossas fraquezas. Estou falando de fraquezas, não as fraquezas do pecado. Mas nós somos fracos. Senhor, eu não consigo levantar um saco de cimento. Senhor, eu não consigo aguentar a pressão da vida, não estou aguentando. O desemprego, a falta de dinheiro, não estou aguentando. Entende? Precisamos disso. Precisamos do confessionário, onde a gente admite que é fraco como pecador e nós somos fracos como carne. A oração é esse lugar
que cria humildade, gera humildade quando a gente entra sabendo quem a gente é em todas as nossas fraquezas. Quando termina a história, diz que o cobrador de impostos ele vai embora, né, justificado, e ali a gente entende ele foi embora diferente. Ele foi embora mais puro, ele foi embora mais limpinho, ele foi embora mais forte, mais tranquilo. A oração tem isso. A oração do humilde, a oração sincera, melhora a gente. Lógico, pastor Clécius, é lógico, e Deus tomou. É mesmo, Deus tomou. E tem outra coisa, Deus quando inventou essa coisa de falar, Ele inventou essa coisa de melhorar. Os psicólogos descobriram isso, né? Então os psicólogos ganham dinheiro quando a gente fala. A gente fala e a gente é mudado, a gente fala e a gente é transformado, a gente fala e louvado seja Deus, as coisas melhoram. Quando a gente fala. E é isso. Só falar. Melhor quando eu falo com as pessoas, melhor, mas eu melhoro muito quando eu falo com Deus. Só de admitir as minhas coisas. Admitir a Deus minha fraqueza, minha confusão, minha escuridão. O ato de falar a Deus, de pôr para fora, de verbalizar, faz bem. E orações em voz alta fazem muito bem. Orações escritas fazem muito bem. Ela modifica o Clécius, ela modifica o José, ela modifica o Abraão, ela modificou o Moisés. Falar é bom e falar com Deus é melhor. Falar com Deus é perfeito. Oração do fariseu, ela não tinha o falar tô ruim, tô mal. Ele estava bem, né? Não estava. Nós temos que orar essa oração do publicano. Temos que orar essa oração de transformação. Cuidado. Cuidado, muito cuidado, para você não achar que a diferença dessas orações estão nas palavras escolhidas. Não é a palavra, não é a escolha, né? Se eu tiver um dicionário melhor, muita gente aprendeu que não pode orar como o fariseu e constrói, faz orações na igreja de quebrantamento, de humildade. Lindo e linda. Se a humildade não habitar no seu coração, não dá certo. A oração do humilde é do coração humilde. A oração do humilde é a oração... espera aí que eu tenho uma formiga aqui. Uma formiga que voa. A oração do humilde é a oração que nasceu na alma humilde, não no pensamento, nada. Tem que ter o coração, por isso a gente tem que avaliar. A oração do orgulhoso, ela às vezes está escondida. Está escondida. Está escondida dentro de você. Eu sou orgulhoso? Não, não sou. Você precisa ver minhas orações. Mede tudo quando você fala com Deus. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira o que você está falando? Porque Deus sabe. O fariseu podia ter construído uma oração igual a do publicano, misericórdia, 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 mas na cabeça dele não era isso. Nós aprendemos, às vezes, a falar o que Deus quer ouvir. A gente aprende a falar o que o outro quer ouvir. O adolescente responde à mãe, arruma o seu quarto, já vou arrumar. Estou arrumando, está arrumado. Conversa. Ele não vai arrumar, não está arrumado.
E o adolescente, ele acha que ele está mentindo para a mãe? Ele não acha. É o perigo da oração do fariseu, do mentiroso diante de Deus, é que ele acha que ele está orando certo. Ele acha que ele está falando certo. Ele acha que está tudo legal. Não é uma oração falsa na cabeça dele. Que louco, né? É isso aí, é que nem o adolescente que fala, já limpei o quarto. Já limpei. Tem gente, por exemplo, que você pergunta, se auto-engana quando você diz assim, você é organizado? Eu sou organizadíssimo, eu sou organizadíssima. Ah, legal. Pode guardar esse documento para mim? Posso. Aí no outro dia você fala, pega o documento para mim. Ah, não sei onde está, não estou achando. Mas você que guardou. Você não é tão organizado, tão organizada. Cadê a tampa da panela? Eu que guardei. É o meu método de organização. O seu método de organização, ele pode ser feito, pode ser realizado, contanto que realmente seja um método de organização. E o que se prova que é um método de organização, se você acha as coisas quando precisa achar. Não adianta você falar que você é organizado porque você tem um método. Não adianta, por exemplo, você dizer que é limpo se você não toma banho, você não escova os dentes, você não faz as unhas, não corta as unhas, não limpa as unhas. Que higiene é essa? Sou limpo. Não, você não é limpo. Você não é organizado. Você não limpou seu quarto, você não arrumou seu quarto, lindão. Não adianta você falar. Como não adianta você falar algumas coisas para Deus, porque você aprendeu o que tem que falar. Você tem que falar, as orações, elas têm que passar pelo crivo. É verdade? É verdade o que eu estou falando com Deus? Se não for verdade, muda a sua fala e muda o seu coração. Tem que ser verdade. Quem conhecesse o fariseu de verdade, o pessoal íntimo, sabe por que a pregação de Jesus ela fez tanto sentido e porque termina o Sermão da Montanha dizendo que as pessoas vinham até Jesus porque elas viam que havia autoridade na palavra dele, ele falava e ele vivia. Não havia mais essa autoridade nos fariseus. Eles falavam e oravam, mas todo mundo via que era mentira. Eles não viam neles mentira. Eu acho que a maioria não sabia que era mentiroso, mas o resto da população sabia. Você faz umas orações, querido, sobre a sua vida, você faz pedidos e compromissos com Deus que são mentira. Conserta isso. Vamos arrumar nossa vida de oração. Vamos arrumar nossa vida. Aí, por exemplo, o fariseu fala sobre dízimo, sobre entrega, sobre jejum. Verdadeiro jejum, o fariseu não vivia. Dizimar com o coração, separar. Uma série de pessoas fala que se entrega financeiramente para Deus, não se entrega, não oferta R$1 para missões. Não, e finge dízimo. Dízimo é 10%. O resto é uma oferta, e é assim que você vai viver com Deus. Eu não vou te condenar, mas eu vou te ensinar. A Bíblia fala sobre 10%, a gente acredita nisso. Se agarre às verdades e não às mentiras para conversar com Deus, para falar com Deus. Avalie, eu estou falando com Deus, o que eu estou falando é plenamente verdade sobre a minha vida. Eu estou pedindo mudança, eu quero mesmo mudar. Que você aprenda a fazer as orações verdadeiras, de uma alma verdadeira, de boca verdadeira, porque o coração é verdadeiro. Vamos orar. Pai, ensina a gente a fazer essa oração, porque o coração é verdadeiro e o que sai da boca combina com o que está dentro de nós. Nos leva a isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Escreveu o seu pedido de oração? Vamos dar uma olhadinha de novo ali no foguete? Vamos dar uma olhadinha ali de novo? Olha lá. Olhando agora para o foguete, eu quero orar com você, pedir por esse pedido que você escreveu aqui no chat, ou está no seu coração agora. Pensa nessa necessidade. E eu quero ser verdadeiro. Eu me importo. Clécio, você nem está vendo, mas eu me importo que as pessoas que passem por esse vídeo alcancem o milagre delas.
Eu me importo, Deus, eu quero muito. Quero que as pessoas escrevam, mandem mensagens depois, contando as bênçãos que receberam depois dessa oração. Por família, faculdade, emprego. Gera milagre, eu te peço. Gera milagre diante de cada necessidade. É simples, é uma oração simples, mas de coração. Abençoa com milagre os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe com milagre. Que suba aos céus como foguete.